E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Duende Verde. De repente você vem para 2002 e assiste ao primeiro filme do Homem-Aranha, que tem o Duende como vilão principal. Como você compara essa adaptação com as HQs que você lia? O filme está à altura das HQs? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes de a gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você acha que vai curtir. Eu já mostrei algumas HQs que eu tenho com Aranha no vídeo que eu fiz de Volta ao Lar. Nos outros vídeos que eu fiz, eu mostrei as HQs que eu tenho com os vilões principais de cada filme. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar as HQs que eu tenho com o Duende Verde. Qualquer revista que eu mostrar nesse vídeo e estiver à venda na Amazon, eu vou deixar links na descrição. Então, qualquer HQ que você vir aqui e quiser comprar, pega pelo meu link que você ajuda o canal. 4 homens vestiram o traje de Duende Verde na época clássica. O primeiro e mais notório foi o Norman Osborn. Vamos começar por ele. A revista mais antiga que eu tenho com Norman Osborn nem é tão antiga assim. É a Teia do Aranha 23 de abril de 1991, que republicou a morte da Gwen Stacy pelas mãos do Duende, um dos momentos mais icônicos da história do Homem-Aranha. Essa história já foi republicada trocentas vezes no Brasil, seguem algumas que eu tenho. Os maiores clássicos do Homem-Aranha 3 da Panini de 2004, Homem-Aranha Grandes Desafios 4 de 2007 e clássicos da Salvat 19 em Algarismos Romanos de 2017. Marvels 4 de abril de 1995, a morte de Gwen é recontada com a arte sensacional de Alex Ross, republicada em Marvels da Panini de 2017. Spider-Man Collection 3 de abril de 1996, primeira aparição do Duende Verde, história também muito republicada. Eu tenho aqui em Homem-Aranha Grandes Desafios 3, edição facsímile da Panini de 2007, e na Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha 2 de 2008. Spider-Man Collection 9 de abril de 1996, o Aranha descobre que o Duende é Norman Osborn, também republicada trocentas vezes. Eu tenho na Homem-Aranha Grandes Desafios 3 da Panini de 2007, na Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha 4 de 2012 e em O Espetacular Homem-Aranha edição definitiva 3 de 2020. Após matar a Gwen Stacy, Norman Osborn morre acidentalmente em confronto com o Aranha. Anos depois, seu filho Harry Osborn se torna o segundo Duende Verde. Revistas mais antigas que eu tenho com o Harry como Duende: Homem-Aranha 110 e 111 de abril de 1992. Ele resolve vestir novamente o traje de Duende Verde para enfrentar a ameaça do Duende Macabro. Histórias republicadas em Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha 6 da Panini de 2008 e na coleção definitiva do Homem-Aranha 28 da Salvat em 2018. Coleção Histórica Marvel Homem-Aranha 11 da Panini de 2015, as primeiras histórias que mostram Harry como Duende Verde. Também nessa edição aparece o terceiro homem a usar o traje do Duende Verde, que foi o Dr. Bart Hamilton, o psiquiatra que tratava o Harry. O quarto e último personagem a se tornar o Duende Verde é Phil Urich, sobrinho do repórter Ben Urich do Clarim Diário. A revista mais antiga que eu tenho com ele mostra o Phil em sua versão alternativa, no futuro conhecido como MC2 ou MC2, em que ele era uma espécie de mentor da Garota Aranha, mas secretamente era o Duende, maior inimigo dela. A revista é essa aqui, ó, Almanac Marvel 1 da Pandora Books de 2001. X-Men Massacre 2 da Panini de 2015, a história solo do Duende relacionada à saga Massacre, e Coleção Vermelha 69 da Salvat de 2017, as primeiras histórias da Garota Aranha no futuro MC2 com aparições do Phil e do Duende. Atenção que vão rolar spoilers do filme e, como sempre, eu vou falar de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Eu já falei sobre o Homem-Aranha, a Tia May, o Flash Thompson e a Betty Brant nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Já falei sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Duende Verde de Willem Dafoe, a Mary Jane de Kirsten Dunst, o Harry Osborn de James Franco, o Ben Parker de Cliff Robertson, a Tia May de Rosemary Harris,
o J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, o Flash Thompson de Joe Manganiello, o Robbie Robertson de Bill Nunn, a Betty Brant de Elizabeth Banks e o Ladrão de Michael Papa John no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha 3. Já falei sobre o Ed Brock nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Venom. Vocês sabiam que o Ed Brock aparece no primeiro filme do Aranha? Na verdade não aparece, só o nome é mencionado. Um fotógrafo diz que o Ed não estava conseguindo obter fotos do Homem-Aranha, mas tinha um ator escalado para o papel chamado R.C. Everback. Ele chegou a fazer uma cena como Ed Brock, mas foi cortada. Mandel-Strom é interpretado por Ron Perkins. Primeira aparição do Mandel-Strom, The Amazing Spider-Man 37 de 1966, personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko. A última vez que essa história saiu no Brasil, o espetacular Homem-Aranha edição definitiva 2 da Panini de 2019. A melhor que eu tenho é a Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha 4 de 2012. Nas HQs, Mandel-Strom é um cientista, ex-sócio de Norman Osborn, que constrói robôs para destruir o próprio Osborn, que o traiu e o colocou na cadeia. Strom criou o experimento que aumentou a força do Osborn, mas também o enlouqueceu e o fez assumir a identidade do Duende Verde. No filme, o Strom é um auxiliar de Osborn na Oscorp, que o ajuda a desenvolver o experimento que o torna o Duende Verde. Peter Parker, um garoto tímido e pouco popular na escola, criado por seus tios, é picado por uma aranha que passou por um experimento e foi geneticamente alterada. Como consequência, ele se torna super forte, obtém a capacidade de escalar paredes e gerar teias que saem por um orifício em seus punhos. Peter se torna ágil e atlético, além de desenvolver um sentido de aranha que o alerta quando há perigo iminente. Em princípio, Peter resolve usar seus poderes para lucrar, mas quando não impede a prisão de um bandido, esse pouco tempo depois assalta e mata a tiro seu tio Ben. Peter então entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e decide usar suas habilidades para combater o crime. Nas HQs, a aranha que pica o Peter não lhe dá a capacidade de gerar teias. Peter é quem desenvolve as teias e cria disparadores que ficam em seus pulsos. Nas HQs, a aranha que o pica passou por um experimento radioativo e não de engenharia genética. A história de 1962 foi usado algo mais em voga na época. O Duende Verde de Willem Dafoe usa uma armadura no filme que não foi muito bem vista pelos fãs. Nas HQs é um traje de duende mesmo. Nas HQs, Peter se solta ao vestir o uniforme de Homem-Aranha. Se torna confiante, fica tirando sarro dos vilões enquanto os enfrenta, faz piadas. É um personagem divertido. O Homem-Aranha de Tobey Maguire não é assim. É mais sério e tristonho, mesmo quando vestido como Homem-Aranha. Nas HQs, Norman Osborn como Duende Verde mata Gwen Stacy, a namorada de Peter na época. No primeiro filme não tem Gwen Stacy. O Duende põe Mary Jane em perigo, mas não consegue matá-la. Pouco depois ele morre, de um jeito bem parecido com os quadrinhos. A Gwen Stacy só apareceria nos filmes do Sam Raimi em Homem-Aranha 3. Nas HQs, Peter só conhece Mary Jane algum tempo depois que começou a atuar como Homem-Aranha. Ele fica tentando a todo custo evitar se encontrar com a sobrinha da Sra. Watson, vizinha da sua tia May, por achar que seria uma menina feia e desinteressante. No filme, Peter é apaixonado por Mary Jane desde moleque. O que é melhor, as HQs clássicas com o Duende Verde ou o primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi? Apesar do sucesso do primeiro Superman de 1978 e do Batman de Tim Burton em 1989, que foram fenômenos de bilheteria, o cinema de super-heróis foi visto de forma pejorativa por Hollywood por décadas. Mesmo essas franquias, Superman e Batman, sofreram com a forma idiotizada que alguns produtores olhavam para o gênero. Superman com Richard Pryor em Superman 3 e no desastroso Em Busca da Paz, e o Batman e Robin de Joel Schumacher são provas de que, mesmo com as mentes visionárias de pessoas como Richard Donner e Tim Burton, o gênero ainda tinha muito que amadurecer. Os filmes de super-heróis só são a potência que são hoje por conta de 3 marcos. O primeiro foi a estreia de X-Men 1 no ano 2000, que tratou o material fonte de forma super respeitosa, mas ainda com aquele receio de ser super-herói e afugentar o público.
O terceiro foi o primeiro Homem de Ferro, que inaugurou o MCU e deu mais um passo na direção de filmes voltados a todos os públicos, inteligentes, com uma roupagem mais madura. E o segundo marco, lógico, foi a estreia do primeiro Homem-Aranha, um filme sem vergonha de ser super-herói, só com um pouquinho de vergonha do Duende Verde, mas que foi um espetáculo visual na época, um blockbuster de super-herói da Marvel, coisa que ainda não tínhamos visto, porque o primeiro X-Men teve um orçamento modesto. Sempre tem gente que fala, mas e o Blade? O Blade não é um super-herói, moçada, vocês entenderam, né? O primeiro Homem-Aranha é um dos filmes mais respeitosos com as HQs do herói que já se viu. Mesmo os disparadores de teia orgânicos, talvez a maior mudança em relação aos quadrinhos que o filme trouxe, para mim são totalmente justificáveis. Imagina você inventar um material hiper forte e altamente adesivo como aquele no seu próprio quarto. E não tentar ganhar um trocado com ele, tipo patentear para pelo menos ajudar sua tia. Mas de resto, todos os personagens são extremamente bem caracterizados, não só em suas personalidades, mas em sua aparência também, o que é raro no cinema de hoje. É um filme feito por gente que ama as HQs, e tô sim falando do Sam Raimi. Isso é meio caminho andado para ser bem sucedido, que o cara curta o material que ele está adaptando. Lógico que, como aficionado por HQs que eu sou, eu não posso colocar o filme acima das HQs criadas por Stan Lee, Steve Ditko e John Romita, mas como eu sempre digo aqui, se o filme foi extremamente bem sucedido, não só financeiramente, mas na transposição dos quadrinhos para as telas, merece reconhecimento. O primeiro Homem-Aranha para mim é o melhor filme já feito com o personagem, e em reverência a isso, vou ficar com o filme. Valeu por ter assistido. Não esquece, se você quiser comprar algumas das HQs que eu mencionei aqui com frete grátis na Amazon, é só se inscrever por 30 dias no Amazon Prime, novo serviço que além de te dar frete grátis e várias outras vantagens, te dá acesso ao Prime Video com milhares de filmes e séries. Pede o teste grátis pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Essa semana tem Zona de Distorção, programa em parceria entre o HQ Você Precisa Saber, o Nerd Fusão e o Tudo Geek. Vamos continuar falando de Homem-Aranha. Quais as melhores e piores versões do Aranha nas HQs, filmes, games, etc. E agora o Moisés Sky vai se juntar a mim e ao André Pacheco na discussão. Não perde! E essa semana tem a live do Zona de Distorção que vai ao ar no canal Nerd Fusão. A gente vai falar do que deu errado nos filmes da DC, o que deu certo e o que a gente queria ver dos quadrinhos nas telas. Se inscreve já para não perder. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem informações Bat Family, quando cada herói relacionado ao Batman surgiu e quais as principais mudanças por que passou. Depois assistindo a HQ Mulher Hulk, tudo o que você precisa saber, 27 minhas HQs encadernados. E depois, o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi vai ser X-Men, o primeiro filme de Bryan Singer que marcou uma nova era no cinema de super-herói. Até lá!